Olá, olá a todos amigos e amigas, bem-vindos ao 13º dia da leitura diária do livro Autoemoterapia, um bom passo maior que a perna, das bases à autonomia do viver. Então, hoje nós vamos falar sobre o tratamento do Paulo e vem muito a calhar porque eu estava querendo fazer um vídeo também falando sobre sinais de insuficiência respiratória, que é o que se tem observado no momento dentro dessa pandemia, não é? E algumas pessoas vieram me falar que não sabem o que observar. Então eu pesquisei e trouxe aqui da experiência para que pudesse falar aqui hoje quais são os sinais de insuficiência respiratória que a gente pode observar. E aí sim, a gente poder com calma tomar, né, algumas medidas próprias para o momento. Então hoje o tratamento do Paulo veio a calhar e eu fiz uma pesquisa desses sinais. Bem-vinda, quem está chegando aí, Clarice, bem-vinda. Então, o Paulo, ele veio por questões de hipertensão, dor no peito, quando ele chegou para mim, e entupimento das carótidas. Então, nós vamos falar aqui de como ele chegou, o que foi feito durante o tempo em que ele me autorizou a fazer o tratamento com ele, associado a outros recursos de saúde. E depois eu falo da fala do Paulo. Ele me fez um depoimento. Olá, quem está chegando, gente querida, Carlos, Jussara. Então, o Paulo, ele fez um depoimento assim expressivo, como é uma característica dele. Ele é uma pessoa bem-humorada, bem comprometido, né? Cuidadoso, né? Dedicado, porém muito assim efervescente. Então, pelas características dele, a gente já vê a hipertensão, sabe, a pressão alta e politicamente assim, ele muito indignado. Então, depois no final eu faço a leitura da fala dele, né, que ele me ofereceu. Então, aproveitando o depoimento do Paulo para falar sobre insuficiência respiratória, quais são os sinais que a gente pode observar. Hoje mesmo eu falei para minha mãe que eu queria fazer um vídeo sobre isso. Então, vamos aproveitar esse momento para trazer esse comentário, atualizando no dia de hoje, nas circunstâncias que a gente vive. Então, o Paulo, no ano de 2007, o Paulo estava encerrando uma empresa e passou por um período muito estressante. Na ocasião, ele fizera a autoemoterapia em um centro espírita do Córrego Grande. Eu conheço o senhor que faz lá. Tratando-se com 5 ml a cada 7 dias por 3 meses. Chegou a mim pela primeira vez em 12 de dezembro de 2008, indicado por um casal amigo que já se tratava comigo e se trata até hoje. E relatou, esse casal, né, se trata até hoje comigo. E relatou que sofria de hipertensão desde os 20 anos. Olha que característica emocional efervescente dele. Contou-me que sentia dores no peito e que havia procurado sua cardiologista. Ela o aconselhara a fazer eletrocardiograma e também o teste de esteira. Paulo seguira a recomendação e após 20 segundos andando, fora interrompido por falta de condições de continuar. Bem-vindo aos que estão chegando, oba!
Hoje nós estamos falando do Paulo. Ajuda, sim, ajuda nas doenças autoimunes. Ajuda sim, depois eu vejo mais as perguntas aqui, que está sendo feita. Jussara, que mora em Londres atualmente. Então, no teste de esteira, o Paulo seguiu a recomendação e conseguiu fazer por 20 segundos e fora interrompido por falta de condições de continuar. Segundo a médica, que lhe sugerira, então, o exame de cateterismo. Por evitar o hospital, Paulo questionara o procedimento. Ele queria pesquisar de outra forma e foi, então, encaminhado para um exame radioisótopo. Ele queria evitar o hospital, né? Foi justamente nesse intervalo, entre a consulta médica e o exame seguinte, cerca de 1 mês, que Paulo me procurou. Iniciamos então a autoimunoterapia com 10 ml a cada 5 dias. E aí foram a cada 5 dias pelas condições dele e ele estava, passando por essas dificuldades respiratórias e cardíacas e iria se submeter a um exame, né? Então, iniciamos com 10 ml a cada 5 dias, indicação que dei ao observar que ele estava com lábios e unhas cianóticos, arroxeados, um claro sinal de diminuição da oxigenação do corpo, de dificuldades cardiorrespiratórias. E aqui eu faço uma pausa da leitura, porque eu fiz para fazer um breve, uma síntese. O que a gente pode observar com a insuficiência respiratória, que hoje em dia a gente está vivendo isso, né? Ou em casa, ou precisando se observar, ou precisando tomar uma atitude imediata, caso tenha algum dos sinais. Então, eu aproveito essa ocasião para trazer aqui os sinais, né? Insuficiência respiratória é quando os pulmões não conseguem fazer adequadamente a troca gasosa, né? A entrada de ar oxigenando e a saída de ar liberando dióxido de carbono, não consegue fazer. E isso causa uma insuficiência por diferentes causas, tá? As causas variam bastante, né? Mas pode ser do nível insuficiente de oxigênio chegando ao sangue, ou então do acúmulo do dióxido de carbono, que ele não é eliminado o suficiente, então fica acumulado. Cada um dos dois demonstram sinais e sintomas diferenciados, né? Então isso é importante a gente falar no período atual em que a gente está vivendo uma virose que vem a desenvolver uma síndrome de imunodeficiência respiratória, não é? Então, alguns dos sinais e sintomas são a sensação de falta de ar, certo? A sensação de que o ar não está sendo satisfatório, né? A falta de ar. E um sinal importante a observar também é a pele, os lábios e as unhas arroxeados ou azulados. Isso é importante. Fica arroxeado aqui ao redor dos lábios, né? Ou então as unhas, não está chegando sangue suficientemente nas extremidades, ele precisa abastecer os lugares principais. Então isso é algo a observar. Falta e fica arroxeado. Lábios, a pele pode ficar e as unhas. A respiração pode ficar mais rápida, mais acelerada para compensar essa falta de ar. Pode acontecer uma confusão mental pelo acúmulo de dióxido de carbono,
pode acontecer uma confusão mental, um cansaço excessivo, parece que está assim fazendo um exercício extra além das capacidades, e batimentos cardíacos irregulares. Então, como a nossa respiração ela é automática, a gente não para observar como está no dia a dia, né? Como é que a gente está respirando? A respiração ela está acontecendo no nosso dia a dia. Então a gente nem observa sinais. A gente pode observar quando falta, mas aí não sabe bem dizer o que observar. Então, por isso que eu venho sugerindo ao longo desse período de pandemia exercícios respiratórios, o exercício do ground para baixar o nível de energia mental, levar para as pernas e fazer com que a parte superior do nosso corpo fique mais liberada, fique fazendo uma troca melhorada com o ambiente, certo? Então, uma sugestão que eu faço, que a gente faça regularmente, todos os dias, exercício respiratório. Então a gente vai detectar como estamos respirando, como é o nosso ritmo respiratório, além do bem-estar que vai proporcionar. Isso vai dar muita calma também e tranquilidade, quando a gente amplia a nossa capacidade respiratória. E quando acontece sair desse ritmo, a gente consegue detectar mais rápido, certo? Conhecendo como é o nosso ritmo respiratório regular, quando ele se altera, a gente consegue identificar também. Então isso é que vem meditar, tudo isso é para entrar em contato com a respiração. Exercícios, alongamentos, o corpo fica mais relaxado e respira melhor, oxigena melhor e consegue chegar sangue a mais partes do corpo, até as extremidades, né? A falta de oxigenação na extremidade também pode dar formigamento. Isso é um sinal que não tinha falado aqui. Então, essa é a parte, né? Eu aproveito o momento para falar. Quem não conseguir assistir agora, né, que tá caindo aqui a rede, assiste depois gravada, tá? Então eu fico bem aliviada por poder trazer aqui tanto essa prevenção que é do exercício respiratório, né? E às vezes é se colocar num estado silencioso e entrar em contato com a respiração. A respiração, a entrada de ar e a saída de ar, né? A gente vai observando suficientemente o quanto ela ocupa dentro do nosso organismo, o quanto ela libera, né? E vai deixando um estado agradável, um estado apaziguador, não é apático, é pacífico, é de paz, de serenidade. Até porque se faltar, a gente já vai ter estabelecido uma relação com a nossa respiração e vai poder interferir também, ou ter calma o suficiente para lidar com a falta de ar. Então eu deixo aqui esse recado, né, de tudo que eu venho ouvindo, de pessoas que me vêm dando depoimento, né, que passaram por essa doença atual ou que saíram dessa doença atual, a respiração foi fundamental. Então aproveito aqui o depoimento do Paulo, o tratamento do Paulo, para trazer essa parte. Fico mais feliz ainda por poder trazer de utilidade pública, né, essa informação. Então, se puderem repassar, também fico agradecida. Ao realizar novamente o exame, aí vem o outro lado, né, depois dele fazer um mês de autohemoterapia. Ao realizar novamente o exame, submeter-se ao teste na esteira. Portanto, um mês depois do primeiro exame, Paulo se surpreendeu, e surpreendeu a todos, por permanecer
7 minutos. 7 minutos no esforço. Encorajado pelo bom andamento do seu quadro, ele seguiu regularmente com as aplicações de autohemoterapia, com as melhorias significativas nas suas condições circulatórias e respiratórias, né? Tanto na pele como nas extremidades. Além disso, ele passou a cuidar mais da sua alimentação. Olha o tratamento complementar e a consciência, né, da qualidade de vida. Ele passou a cuidar da alimentação e incluiu exercícios físicos, além do que ele foi buscar aula de piano para relaxar mais, para entrar num estado mais zen, porque ele era muito efervescente, muito efervescente. Agora eu não tenho mais contato com ele atualmente, 10 anos depois. E o piano fazia com que ele entrasse em contato com algo mais elevado. Cuidados pessoais, mantendo o acompanhamento com a cardiologista o tempo todo. Em setembro de 2010, por circunstância de um tratamento ortomolecular, aí ele foi além, né, da autohemoterapia, que estava se submetendo, Paulo suspendeu a autohemoterapia. Quando percebeu que sua imunidade vinha baixando, ele resolveu fazer somente o ortomolecular para observar. Então, assim, ele era daqueles que preciso ver para crer. Então, ele quis apostar nesse tratamento e parou com a autohemoterapia. O Paulo suspendeu a autohemoterapia. Quando ele percebeu que sua imunidade vinha baixando, decidiu associar os dois tratamentos e retomou com a autohemoterapia, com as aplicações em fevereiro de 2011. Desde então, vem fazendo autohemoterapia regularmente a cada 7 dias, 10 ml. Bem-humorado, ele costuma repetir que agora eu sou o seu convênio, seu plano de saúde. Muito engraçado, né? Então agora vem a fala do Paulo, o que ele deixou para mim, né? Para mim e para todos, né? Que leram o livro e que agora vão participar desse momento de leitura. Bom, o Paulo falando. Tem o ser humano a capacidade da autodestruição, da autopreservação e de curar-se por meios próprios. Autocura. A pessoa mentalmente sadia, envolvida nos afazeres da vida cotidiana, muitas vezes por erro de comportamento, acaba contraindo diversos tipos de doenças. Assim, precisamos estar sempre atentos para os sinais de esgotamento. Olha, ele fala uma palavra aqui bem importante. Esgotamento que o nosso corpo manifesta. No meu caso, manifestou-se o estresse, oriundo dos perigos que circulam diariamente na sociedade. Ele era bem envolvido a ponto de mandar muitos e-mails assim em briga com deputados, vereadores, com todas as formas que ele poderia brigar mesmo. Ele se envolveu efervescentemente, principalmente os que podem interferir na segurança e na formação da família e dos filhos. Espíritos que reencarnaram sob a minha responsabilidade e de minha esposa. Para combater esse tipo de estresse, precisei entender que a minha missão de formação dos filhos, sustentada pela doação do amor, da segurança, da saúde, do companheirismo, da lealdade, do acompanhamento diário de seus afazeres, da cultura, da educação, do exemplo, enfim, de tudo que é necessário para o desenvolvimento material e espiritual deles. Acaba no momento em que eles conseguem, por meios próprios,
dar continuidade à missão de cada um nessa encarnação. E eu lembro que durante o tratamento, ele nesse momento, a filha dele entrou para a faculdade. Aí foi o ponto, a filha mais nova, né? Entrou para a faculdade, aí foi o ponto que ele estava fazendo as reflexões sobre isso. Olha aí, minha irmã, a filha mais nova entrou para a faculdade. Daí para frente, nossa meta é curtir a vida, buscando aprimorar a autopreservação em razão do desgaste natural do nosso organismo, visando o controle preventivo da saúde. Mantenho um plano que abrange a visita ao médico uma vez por ano, no mês do meu nascimento, associado a um controle rígido na alimentação, estudos de música erudita, o piano, e popular, o violão, as aplicações de Reiki, sistema de harmonização natural do corpo, que faço em mim mesmo. Ele é iniciado no sistema Reiki de auto-harmonização. Exercícios diários de pilates e aplicações semanais de autoemoterapia. Considero a autoemoterapia um plano de saúde natural que Deus nos deu e que, infelizmente, aí vem o lado, né? Infelizmente, não é estudado cientificamente pela medicina. E se o for, os resultados devem contrariar os interesses financeiros de quem manipula o mercado da saúde pública, imposto à sociedade. Daí o motivo da proibição de sua prática pelo Conselho Federal de Medicina do Brasil. E aí vinha o lado de indignação dele, né? Como fazendo tanto bem, ele veio, né, o seu ser completo veio a demonstrar essa indignação e deixou registrado no seu depoimento. Então, eu aproveito esse momento para, além dos cuidados com o Paulo, para que também a gente possa trazer para a consciência desse momento, né? O conjunto de cuidados que a gente vem fazendo, que mantém a nossa imunidade, mantém o nosso astral, a nossa vibração corporal mais elevada, o nosso senso de responsabilidade já bem direcionado, que a gente possa usufruir o fruto disso também, né? Então, fica aqui o meu desejo de que essas vibrações, que a gente consiga manter as nossas vibrações elevadas e dando continuidade, àquilo que traz bem-estar à nossa vida, ao nosso ser como pessoa, como indivíduo, à nossa família e à nossa sociedade como um todo. Então, deste depoimento, fica aqui a nossa vibração para que o melhor aconteça a todos, mesmo que seja diferente daquilo que a gente espera, né? Em alguns momentos a dificuldade se coloca para que a gente venha a usar recursos, outros para poder superar ou sair de um desafio mais fortalecidos. Então, vem aqui o meu desejo de força, de estarmos acordados para a paz e conscientes do nosso pleno estado físico, mental, emocional e espiritual, enquanto seres de luz. Então, agradeço a todos que estão participando dessa leitura. Eu vou dizer aqui qual vai ser o de amanhã. O depoimento de amanhã, o tratamento de amanhã, também tem a sua parte emocional. É o tratamento de Mercedes,
que foi inicialmente para prevenção, pelo cansaço que ela sentia, e também surpreendeu porque ela tratava de uma periodontite muito séria e gripes recorrentes. Então, o tratamento dela veio a nos surpreender. A periodontite ela não tinha falado, mas ela ia regularmente, né? Ela já estava muito associada à sua dentista, né? E veio a se surpreender como aliviou o quadro dela, né? Então ela tinha que usar medicamentos fortes porque tinha infecções, né, gengivais muito frequentes, o que debilitava o restante. Então a gente vai trazer aqui o depoimento dela. De uma forma bem agradável, certo? Então, um beijo para todos e até amanhã.